Novos tolerados dieta do CAN, a partir da fase cruzeiro. Regra de uso de tolerados de alimentos. Dentro da estrutura do método clássico do CAN, de acordo com as fases, na fase de ataque não existem tolerados. Na fase cruzeiro, pode-se usar até 2 tolerados por dia, somente dias de PL. Na fase consolidação, pode-se usar até 3 tolerados por dia, exceto na quinta-feira proteica. Na fase estabilização, são permitidas e os 100 alimentos do CAN continuam sendo a base da dieta preferida. Na escala nutricional, apenas 1 tolerado por dia, de quarta a sexta-feira, inclusive. Não usar os tolerados às segundas-feiras, terças, sábados e domingos. Período de estagnação, não use tolerados. Germe de trigo, 1 tolerado, 2 colheres de sopa. Ocara, não é tolerada, mas autorizado desde a fase de cruzeiro, tanto em dias de PP como em PL, sem exceder 250 gramas por dia. Proteína de soja, 1 tolerado são autorizados dentro do limite de 50 gramas por dia, para reforçar o conteúdo de proteína de uma receita, mas não devem ser utilizados para repouso em pó, como os da dieta proteica. O whey protein não é tolerado, é permitido a uma dose máxima de 50 gramas por dia. Suplementos de proteína, autorizado na dose de 50 gramas por dia. Farinha de glúten, para a cozinha vegetariana, é totalmente permitido. Para não vegetarianos, é permitido, mas dentro do limite de 50 gramas por dia. Não acumulativos, seja em dias de PP ou de PL. Lembrando que é autorizado somente a farinha de glúten com percentual de proteínas superior ao percentual de carboidratos em 80%. A fibra bambu não é tolerada, mas é permitida na quantidade de 50 gramas por dia. Cerveja Heineken sem álcool e sem açúcar, 1 tolerado, 125 ml. Vinho tinto ou rosé, 1 tolerado, meio copo de vinho, ou 2 tolerados, 1 copo normal. Entendeu, gente? No caso, o vinho, ele é 1 tolerado, né? Meio copo de vinho. E você pode dobrar, no caso ele, pode tomar até 1 copo normal, tá? No caso, se você tomar 1 copo cheio de vinho, você vai usar os seus 2 tolerados do dia. Dá pra entender, gente? Balas ou gomas de mascar sem açúcar, 1 tolerado, permitido a 6 unidades por dia. Além disso, 1 tolerado, 10 unidades adicionais. Sopa de tomate, 1 tolerado, pode tomar 1 grande tigela no café da manhã. Probióticos, não é tolerado, é permitido na dose de 2 colheres de sopa. Se você usar no caso, você não altera no seu tolerado, entendeu? Do dia, você continua podendo com os seus 2 tolerados. A cevada descascada, 1 tolerado, pode usar 2 colheres de sopa cozida. Chocolate e cacau. Cacau com 21% de gordura é 1 tolerado. 1 colher e meia de sopa pode-se usar no dia. E o cacau com 11% é 1 tolerado e pode usar 2 colheres de sopa por dia. O cacau 1%, esse alimento é próprio do CAN, eu acho que aqui no Brasil não tem. Alimento a ser consumido livremente em todas as fases. Queijo com até 3% de gordura não é um alimento tolerado, mas sim um alimento autorizado. O queijo montanhês com até 12%, 1 tolerado, pode consumir 30 gramas. O queijo presidente com 11%, 1 tolerado, 25 gramas. Queijo com 5%,
1 tolerado 30 gramas. Queijo mussarela light, 1 tolerado 30 gramas. Gente, 30 gramas dá aproximadamente 2 fatias de queijo, tá? Que você pode utilizar no dia. Só que como ele é tolerado, aí se você não pode dobrar, entendeu? Você tem que consumir só 2 fatias por dia. Aí se você quiser usar uma no café da manhã e uma no lanche da tarde, pode ser assim, tá bom? Queijo com até 5% de gordura, também pode usar 30 gramas. Queijo tipo requeijão, até 7% de gordura, é 1 tolerado, pode usar 40 gramas dele. E o queijo emmental, 1 tolerado, pode usar 20 gramas dele. Sementes de abóbora ou girassol, 1 tolerado, pode usar 20 gramas. A quinoa é 1 tolerado, pode usar 40 gramas cozidos. Semolina de trigo grão médio e não grão fino, 1 tolerado, 2 colheres de sopa rasa. Chia é 1 tolerado, pode usar 20 gramas por dia. A semente de linhaça é 1 tolerado, pode usar 20 gramas também por dia. Farinha de amaranto, 1 tolerado, 1 colher de sopa. A farinha de tremoso ou de grão de bico, 1 tolerado, 2 colheres de sopa, 30 gramas. Farinha de fibras finas, 1 tolerado, 2 colheres de sopa. Maisena, 1 tolerado, 20 gramas por dia. Azeite de oliva e sementes, permitido na dose de 1 colher de sopa por dia, a partir da fase de cruzeiro. Ele pode ser substituído por 1 colher de sopa de nível de manteiga, a mesma quantidade de óleo de canola. O óleo de coco, gente, é permitido, mas ele não recomenda, tá bom? Pode usar 6 azeitonas pretas ou 8 azeitonas da verde, do tamanho médio. Ou pode ser substituído por amêndoas 18 gramas por dia, ou amendoim não torrado 20 gramas, ou amendoim assado 17 gramas, ou avelã 17 gramas, ou noz 17 gramas, ou castanhas de caju 14 gramas. Vocês entenderam? Vocês não podem usar, tipo assim, o azeite, a castanha, a noz, tudo no mesmo dia. Você vai optar por uma dessas opções para utilizar, tá bom? Leite de amêndoa doce sem açúcar não é tolerado, é permitido na dose de 1 copo por dia, 200 ml. O leite de soja, ele é 1 tolerado, então são 300 ml por dia. O leite de aveia também é 1 tolerado, 300 ml por dia. E esse daqui, gente, eu nem sei o que é. Deve ser alguma coisa lá da França. Então, esse aqui não faz sentido para nós, tá? Eu só queria, de novo, frisar a questão assim. Quando tá escrito que é um alimento permitido, tá? O permitido a gente pode comer dentro da dosagem que tá estipulada pelo Dr. Pierre Ducan, e não vai alterar na nossa quantidade de tolerados, tá bom? A gente vai poder usar os nossos 2 tolerados, mesmo que a gente tenha comido um alimento permitido. Deu para entender? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode deixar depois nos comentários que eu explico melhor, tá bom? Esse aqui também é um alimento que eu acho que é vendido só na França, tá? Então, a gente vai pular essa parte da panqueca, né? Produto do Can também aqui, ok? O cani é alimento fácil de usar, ricos em proteínas e contendo amido. Apesar da presença de amido, é um dos poucos alimentos que eu permito. Sua facilidade em acalmar o desejo de um lanche. Um bastão pesa 15 gramas e contém 1 grama de amido, o que não é muito. Consequentemente, autorizei o cane na dose de 8 unidades. Mas a composição do cane varia de país para país e de fabricante para fabricante. Portanto, mantenha a marca máxima de 10
20% de carboidratos. Sabe aquele cane, gente? Ele é muito conhecido na culinária japonesa. Ele é um alimento industrializado com sabor de caranguejo. Ele é compridinho assim e não tem uma corzinha rosa. Talvez vocês já tenham visto ele. Hambúrguer de grão de bico, 1 tolerado, 50 gramas. O tempê é 1 tolerado para os vegetarianos. É permitido. Tofu é permitido em todas as fases, mas escolha um teor de gordura limitado a 5 ou 8 gramas por 100 gramas e um teor de carboidratos limitado a 2 gramas por 100 gramas. Cacau 70% é 1 tolerado. A gente pode comer uma fileirinha, sabe, que vem com 3 quadradinhos pequenos, a gente pode comer, ou então 2 quadrados do grande por dia. Creme de avelã, esse é um produto também do Can, eu acho que não tem aqui no Brasil, tá? É um permitido 2 colheres de sopa rasa. Então, esse aqui a gente não vai servir para nós, tá bom? Não pode pegar do creme de avelã que você achar aqui no Brasil. As sementes. Tremoços, 1 tolerado, 3 colheres de sopa amontoadas. Pipoca. Pipoca, gente, 1 tolerado, 1 colher de sopa. Pode usar na hora de preparar especiarias no final. Ou então canela, ou essência de baunilha, ou páprica salgada e um pouco de sal. Aí a gente faz assim, ó, coloca uma colher num recipiente que vá ao micro-ondas, tá, gente? É muito importante, especialmente de vidro, tá? Um vidro que suporte o calor do micro-ondas. Vocês colocam a colher de milho de pipoca, coloca 1 colher de água, coloca o sal, especiarias, do jeito que você quiser fazer. Aí vocês colocam em cima um plástico filme. Depois que você colocar o plástico filme, você faz alguns furinhos em cima, furos pequenos, e leva no micro-ondas de 3 a 5 minutos. Vai depender muito da potência do micro-ondas de vocês, tá bom? E vai dar bem certinho. Vai estourar todos os milhos e você vai poder saborear essa delícia. Nuts, 1 tolerado, 4 unidades. Amêndoas, 1 tolerado, 5 unidades. Avelãs, 1 tolerado, 6 unidades. Amendoim, 1 tolerado, 10 unidades. Água de coco, 1 tolerado, 2 copos de mesa médio, ou então 1 copo grande. Leite de coco com até 15% de gordura, é 1 tolerado, pode usar 150 ml. Creme de coco, 1 tolerado, 2 colheres de sopa. Coco em flocos seco ou úmido sem açúcar, 1 tolerado, 1 colher de sopa cheia. Castanha do Pará, 14 gramas. Nozes, 14 gramas. Pinhões, 15 gramas. Ou semente de girassol, 17 gramas. Sementes de abóbora, 18 gramas. Semente de gergelim, 18 gramas. Semente de cacau, 15 gramas. Ou pistácios, 15 gramas. Gente, lembrando que só podem 2 tolerados por dia, tá? Então, assim, ó, essa parte aqui são as partes de gorduras. Então, a gente tem que escolher uma das gorduras por dia, tá bom? Eu já tinha falado disso lá no início, mas só para frisar. Escolhe uma fonte dessas de gordura para usar. Não pode usar tudo junto, tá bom? Toranja, 1 tolerado, 100 gramas. Laranja é 1 tolerado, pode chupar uma fruta por dia. A tangerina é 1 tolerado, mas só pode consumir 2 baguinhos dela, tá bom? A maçã é 1 tolerado, pode comer a metade de uma maçã. A tâmara é 1 tolerado, pode comer 2. O limão pode usar algumas gotas ou até mesmo uma gota de limão. É permitido, tá?
A gente só não pode espremer ele e fazer suco, mas a gente pode usar ele em cima das nossas refeições ou colocar algumas gotinhas dentro da água para saborizar. O avocado é aquele abacatezinho, só que é o pequenininho, tá? Ele é um tolerado. Pode comer um abacate pequeno, no caso 100 gramas dele, né? Que daria a metade, eu acho, de um abacate daquele. Mas tem que pesar, tá bom? Se vocês quiserem consumir o avocado, vocês pesam bem certinho 100 gramas. O farelo de trigo é um alimento permitido. Pode usar 1 colher de sopa por dia. Ou então, se você quiser dobrar, usar 2 colheres de sopa por dia, aí ele vai contar como, a segunda colher dele vai contar como um tolerado. Tá dando para entender, gente? Farelo de soja é um tolerado, pode usar 30 gramas dele. O farelo de aveia, além da dose que a gente tem que usar em cada fase, se você quiser comer mais 1 colher, entra como um tolerado também, entendeu? Por exemplo, nessa fase cruzeiro, a gente tem obrigação de consumir 2 colheres por dia. Mas se a gente tiver com mais fome e quiser fazer uma panqueca maior, usando 3 colheres, aí no caso, a última colher vai ser contada como um tolerado. Aí se você usar 1 colher a mais e 1 colher, digamos que de leite em pó desnatado, você já usou seus 2 tolerados do dia, tá bom? O morango é um tolerado, a gente pode usar 100 gramas. A framboesa é um tolerado, 100 gramas. Groselhas, 1 tolerado, 100 gramas. Mirtilos, 1 tolerado, 100 gramas. Melancia, 1 tolerado, 100 gramas. Eu amei essa parte aqui, gente. Amei mesmo. Ontem eu já fiz até muffin usando morango e cenoura e ficaram deliciosos. Iogurte natural, 0% de gordura, com frutas, é um tolerado. A gente pode usar 1 pote por dia. O iogurte natural, 0% de gordura, sem sabor, é autorizado dentro do limite de laticínios. O limite de laticínios por dia são 800 gramas, tá? Se 2 potes no dia, você terá um tolerado. Por exemplo, se você tomar 2 copos do iogurte, aí você teve um que já é liberado e o outro que você tomar vai contar como um alimento tolerado. Deu para entender? O iogurte de cabra é autorizado na dose de 2 potes por dia, no máximo, levando em consideração a cota de 800 gramas de laticínio. Aí, se você tomar, por exemplo, mais que um iogurte, você vai abatendo aí na sua cota de 800 gramas diárias de laticínio, tá bom? Para não ultrapassar essa média. Carne seca, charque, em alguns lugares é conhecido como carne de sertão, é um tolerado, pode usar 25 gramas. Salsicha de carne de carneiro, picada para expelir a gordura, não é tolerado. É permitida uma taxa de 2 unidades por dia. Salsicha de frango light, autorizados, mas dentro do limite de 50 gramas por dia. O queijo tipo Filadélfia, até 2,5% de gordura, autorizado. Aí vocês também têm que abater aquela cota lá de laticínios por dia, né? Que são 800 gramas, tá bom, gente? Não pode ultrapassar essas 800 gramas de laticínio por dia. O queijo tipo Filadélfia, 14% de gordura também pode, 40 gramas, tá? Por dia. O queijo tipo Filadélfia com até 27%, ele é um tolerado, 25 gramas. E o queijo tipo feta até 9%, um tolerado, 30 gramas. Actimel natureza 0%, sem adição de açúcar. Não é um alimento tolerado, mas é um alimento autorizado dentro dos 800 gramas de produtos lácteos
magros autorizados no dia. Creme de leite até 4% de gordura, 2 colheres de sopa cheias. Iogurte diet, light sem açúcar e sem gordura, sabor baunilha, é autorizado. Isso aqui, gente, tudo que é lácteo a gente vai abatendo da nossa cota de 800 gramas por dia, tá? Iogurte light sem açúcar, sem gordura, sabor de frutas, um tolerado, um pote, tá bom? Farinha de cânhamo, 1 tolerado, 25 gramas. Farinha de sorgo, 1 tolerado, 20 gramas. A farinha de aveia é proibida para evitar confusão com farelo de aveia. Vamos entender também, gente, o seguinte: o farelo de aveia é como se fosse a farinha integral. Sabe aquela parte mais rica em nutrientes, em fibra, sabe? E no caso, o farelo de aveia. E a farinha de aveia é como se fosse a farinha de trigo branca. Vamos só botar assim para ficar mais fácil da gente fazer essa compreensão, tá bom? Por isso que a gente deve usar o farelo de aveia e não a farinha de aveia. Farinha de soja, 1 tolerado, 20 gramas. Farinha de coco, 1 tolerado, 20 gramas. Farinha de amêndoa, 1 tolerado, 20 gramas. Farinha de linhaça, 1 tolerado, 20 gramas. Farinha de quinoa, 1 tolerado, 20 gramas. Farinha de alfarroba, 1 tolerado, 25 gramas. Kefir, até 1,5% de gordura, não é tolerado, é autorizado na dose máxima de 100 gramas por dia, a ser deduzida dos 800 gramas de leite autorizados, a nossa cota de laticínios, tá bom? Leite em pó desnatado. Leite em pó desnatado é autorizado dentro do limite de 800 gramas, 0% de gordura por dia. Iogurte natural, 0% de gordura e sem sabor, autorizado também dentro do limite da cota de laticínios, que são 800 gramas por dia. Queijo tipo parmesão, 1 tolerado, 1 colher de sopa cheia. 1 colher de chá de parmesão é permitida se acompanhar um prato de conjac simples, porque o conjac é muito baixo em calorias e muito perfumado com parmesão. O conjac, gente, é um macarrãozinho japonês que o Dr. Dukan permite já desde a fase de ataque. A gente pode usar porque ele é baixíssimo em calorias. Aí ele diz aqui que o queijo parmesão, a gente pode usar 1 colher de sopa cheia, no caso, se a gente preparar esse macarrão conjac, e pode usar mais a metade de 1 colher, no caso 1,5 colher, se a gente quiser botar em cima desse macarrão, tá? A proteína de queijo não é um tolerado, mas não pode exceder 100 gramas por dia. Farinha de trigo integral, 1 tolerado, 20 gramas. Farinha de sarraceno, 1 tolerado, 30 gramas. Farinha de sementes de abóboras, 1 tolerado, 25 gramas. Farinha de tapioca, 1 tolerado, 1 colher de sopa. Pó de pudim sem açúcar, 1 tolerado, 2 potes pequenos. Aqui eu deixei a fonte, né, de informação, de onde eu extraí essas informações para passar para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu fiz de coração esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários, tá? Que eu vou informando para vocês. Se vocês vão começar agora a Dieta Dukan e quer o livro, vocês não têm o livro físico ainda, eu posso mandar eles também em PDF para vocês. Daí vocês deixam um e-mail que eu mando, tá bom? Fiquem bem, um beijo e boa sorte aí na dieta de vocês.